exclusivas sobre a cidadania. Passamos por esse processo no final de 2023, início de 2024, então temos informações bem recentes para passar para vocês sobre a nossa experiência. E eu vou tentar fazer um bate-papo bem assim, do jeito que eu gostaria de ter escutado, né, quando eu estava procurando. E estamos aqui no carro, porque estamos indo para São Paulo. Eu falei, olha, no carro ele não vai ter como fugir de mim, então ele vai ter que responder. Vamos começar com como você soube que você tinha direito à cidadania italiana e como que foi esse teu processo de juntar a documentação. Eu soube porque a minha irmã mais velha já estava correndo atrás disso já fazia um tempo. Ela tinha morado fora antes da gente e ela falou que tinha essa possibilidade, mas era muito distante ainda, não sabia que era. Quando a gente foi pra lá, acho que foi em 2022, né, que a gente foi a primeira vez, foi aí que a possibilidade se tornou mais real. Aí eu fui pesquisar e encontrei uma galera que vende isso, vende a consultoria e tudo mais. Só que algo interessante, no caso do Vinícius, que é diferente do meu, eu sei que eu tenho um sobrenome italiano, eu sei que no meu caso também ele poderia ter a cidadania, só que eu tinha pouquíssimas documentações. E aí, para isso, eu precisaria de toda a certidão de nascimento, encontrar o nome, no caso do italiano, que eu não sabia que foi o que veio. Tem vários sites que podem te ajudar isso, então hoje você consegue entrar online. Como o nome é da Cultura Italiana, aquele lugar que a gente foi, mas que tem um site que a gente consegue verificar. O Museu da Imigração. O Museu da Imigração. O Arquivo Nacional, tem um arquivo da própria Itália que guarda também, que eu não lembro o nome agora. E aí você vai lá, digita o seu sobrenome e ele vai buscar a pessoa mais próxima ali, no caso que veio da Itália, com o seu sobrenome. E sobrenomes, eles vão ter variações. Então talvez o seu sobrenome italiano, ele teve modificação quando o italiano chegou por aqui também. E aí tudo isso vai ser motivo para verificar se você vai conseguir a cidadania ou não, tá? Então acho que essa foi a primeira parte. O segundo momento foi a gente reunir quando iniciar a cidadania. Algo muito legal que o Vinícius fez foi que ele já tinha a certidão do italiano e ele conseguiu, né, depois fazer a árvore lá de novo. Então, como a minha irmã já estava procurando isso já faz um tempo, a parte mais difícil já tinha sido feita, que era encontrar um antenato, que é o ancestral italiano que realmente nasceu na Itália. Tem umas regrinhas para isso aí, mas a pessoa, ela tinha encontrado, resolveu o meu problema. Aí eu precisei fazer só a árvore genealógica para me ligar até ele. E aí foi ligar para os cartórios para poder conseguir o documento de todo mundo. E como que foi esse processo de ligar para os cartórios? Como que você fez isso? Como que você descobriu qual certidão estava em qual lugar? Então, os Vendramini são muito ruins, cara, porque tem um em cada estado do país, velho. É uma galera que não para. Então eu tive que ir pegando as mais recentes. Então eu peguei a de onde eu nasci, peguei a do meu pai, peguei da minha avó, que continua viva. Aí o da minha avó eu consegui encontrar os nomes do pai dela, dos pais dela, aí eu peguei o do pai dela e assim foi. Teve alguma dificuldade nesse caminho, assim? Eu lembro que você passou pelo processo que era dos nomes que estavam errados, datas que estavam erradas, né? Então, como aí que você fez isso? Tem dois tipos de retificação. Quando é uma data que está errada, por exemplo, meu bisavô nasceu dia 21 e estava escrito dia 22. Aí eu mandei pro cartório uma comprovação que era um outro documento dele que dizia 21, que era correto. E aí o cartório mesmo faz uma correçãozinha lá e isso é válido como documento nacional. Só que se tiver alguma mudança muito grande, como por exemplo um nome que era muito comum, já que a galera que veio da Itália 1890, 1880 não era alfabetizada, era muito comum você ter nome escrito errado. Para isso já é mais complicado, você tem que fazer uma retificação via judicial. Então você tem que entrar com o advogado tem que comprovar que aquela pessoa, aquele registro realmente é da pessoa da sua família. E isso no meu caso aconteceu. Só que como alguém da minha linhagem anterior, ou seja, um filho do sobrinho da minha avó, alguma coisa do tipo, já tinha feito esse pedido, o meu antenato já estava com o nome corrigido. E aí foi muito mais simples. Quando eu peguei a certidão dele, já estava com o nome correto. E o governo italiano aceitou tranquilamente. E quais são as documentações que precisa pegar das pessoas? A certidão de nascimento? Então, isso varia um pouco dependendo do caso, né? Tem casos especiais, mas via de regra, você precisa da certidão de nascimento, casamento e óbito, caso haja, de todo mundo. E se tiver divórcio, também geralmente você precisa de divórcio, precisa dessas coisas.
Mas vamos pensar em nascimento, casamento e óbito. E quanto você pagou pro cartório para cada uma dessas certidões? Varia de acordo com o estado nacional. Então, por exemplo, eu acho que os estados do norte são os mais caros. Do Pará, do Maranhão são os mais caros que tem. E aí cada certidão dessa em interior custou mais ou menos 130 aqui em São Paulo e 390 lá no Pará. E qual é a diferença de uma certidão de interior para normal que a pessoa já tem em casa ali? Então, eu não sabia disso não, eu descobri durante o processo. A certidão que você tem em casa, ela é tipo um resumo daquilo que aconteceu no seu nascimento, por exemplo. A certidão interior, ela tem o nome de quem foi lá fazer a declaração, ela tem a data, ela tem o nome de quem fez a declaração como escrivão, as testemunhas, ela tem muito mais informação detalhada. E ela tem a duração de quanto tempo? Que eu acho que é outro fator, porque muita gente pode pensar, eu vou começar a fazer isso com o tempo, e aí pedindo, se organizando financeiramente, pegando uma, depois pegando outra. Só que tem uma validade, né? Tem. A minha recomendação para quem vai fazer isso é mapeia os cartórios, mapeia todos os documentos que você precisa, e aí não pede ainda. Quando você souber que vai fazer o processo, aí você pede. Aí você vai pegar todos aí com uma diferença, por exemplo, de um mês, que tem cartório que vai enviar, tem cartório que você tem que buscar. Mas não pede sem saber que você vai usar. E para cartórios longes, como que você fez? Você pediu por correio? Ou você pediu de... Como que funcionou isso? Então, primeiro foi ligar, né? Eu descobri que a galera que trabalha em cartório é uma galera muito legal. Um abraço pra galera dos cartórios. Que é uma galera que super proativa em todos os cartórios que eu liguei. Então, a maioria deles, você manda uma declaraçãozinha, às vezes tem que ser assinado e autenticado, que você realmente é da família. Mas é só entrar em contato, pedir e eles enviam pra você. Aí você tem um custo lá, né? Sedex, essas coisas, mas eu achei bem tranquilo o processo. Toda a documentação feita, Vinícius conseguiu entender ali. E agora entra a segunda parte, que é como que eu vou fazer minha cidadania? Porque existem dois formatos de você conseguir sua cidadania. Via administrativa e qual é o nome da outra? Via judicial. E qual é a diferença de uma pra outra? Na via judicial, você junta todos esses documentos, coloca num processo, entrega para um advogado que tenha experiência em fazer esse processo via sistema jurídico italiano, e aí ele vai entrar com um pedido que vai parar na mão de um juiz. Há vantagens e desvantagens nesse processo. Por exemplo, quando você faz isso, você pode ficar no Brasil e você aguarda um veredito. Aí demora, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3, eu não sei exatamente quanto tempo está demorando agora. Mas costuma ser, por exemplo, mais barato, porque você não precisa mudar a sua vida, você não precisa sair daqui, você não precisa fazer nada, só junta o documento, manda pra lá. A que a gente fez foi via administrativa, que é quando você embarca daqui, você vai pra Itália, você tem que passar pelo menos 3 meses, é o prazo que eles pedem. Às vezes sai um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas a regra é 3 meses. E você tem que ter um endereço fixo que é declarado na sua entrada. Você tem que ter toda uma documentaçãozinha lá da Itália para comprovar que você está morando em solo italiano e que você tem o direito à cidadania. Aí depois de um tempo de processo, eles te dão a sua certidão de nascimento italiana, seu RG e o seu passaporte. E qual é a diferença de tempo de uma para outra? A nossa durou mais ou menos 2 meses, foi super rápido o nosso processo lá, apesar de a gente ter ficado mais tempo. Mas a média é isso, de 2 a 4 meses você consegue fazer. A via judicial você demora aí, em média, 1 ano e meio, 2 anos, até um pouquinho mais, dependendo do processo. E aqui uma informação importante que é sobre quem escolher para te ajudar nesse processo de cidadania. Você vai encontrar vários vídeos no YouTube te informando que tem como você fazer sozinho e por aí vai. Nossa opinião, assim, e eu vou contar pelo Vinícius, porque ele é super curioso, ele é super organizado. É difícil, assim, dá trampo. Eu pelo menos vi. Eu não faria sozinho, sério. Se você já mora na Itália, tem parente na Itália, sabe falar italiano, beleza. Agora, se você mora no Brasil, nunca foi na Itália, não tem parente italiano e não sabe falar italiano, paga alguém pra fazer. A chance de você errar, de ter problemas assim, é altíssima. E aí é algo que cabe você escolher. Agora, sobre qual a pessoa escolher pra te ajudar nesse processo de cidadania, você precisa também ter muito cuidado, porque tem muito golpe por aí. E tem muita gente ruim nesse processo. Nós fizemos com a Rosso Passaporto. Eu vou colocar aqui o nome deles. Tivemos uma boa experiência. A gente também tem que te passar algumas orientações. Abraço, Janaína. Abraço, Janaína. Temos que te passar algumas orientações também sobre esse processo, porque a gente teve conversa com umas 3 pessoas. 3.
Ah, sim, falamos com umas 3 ou 4 consultorias diferentes. E os valores mudam completamente. E é por isso que você precisa ter. Precisa pagar o mais barato? Não. Porém, você precisa entender o que essa consultoria vai te ajudar. Lembra que no caso do Vinícius, ele acabou de falar que ele tinha toda a documentação dele? Se fosse no meu caso, eu precisaria de alguém para buscar a assistir, tipo, procurar tudo para mim. Porque eu não ia saber, eu não ia conseguir fazer isso, porque eu tinha zero informação. E os cartórios, no caso dos meus avós, teve um incêndio lá, perdeu tudo. Ia dar um trampo e eu ia gastar muito mais dinheiro, muito mais recurso do que o caso do Vinícius, tá? Então nós encontramos essa consultoria, nossos critérios foram que tinha sim um escritório local lá. Tinha um escritório local. Requisitos que foram atendidos no nosso caso. Precisa estar lá na Itália, porque tem muita gente que está aqui no Brasil fazendo isso. Só que quando está aqui no Brasil fazendo isso, você não tem uma porta para bater lá. E a gente tinha, e isso foi super bem atendido. Então ter um escritório no local, estar numa cidade minimamente estruturada, porque tem muita gente que faz isso naquelas vilazinhas que tem, sei lá, 500 habitantes. E olha só como nós fomos ingênuos, que a gente não perguntou, na hora da assinatura do contrato, qual a cidade que a gente iria ficar. A gente simplesmente esqueceu de fazer essa pergunta. Demos sorte, na verdade. Demos sorte. Nós ficamos em Ragusa, na Sicília, ali bem na pontinha. É uma cidade pequena, mas bem assim estruturada. A empresa fica lá realmente em Ragusa, fácil de se locomover. Toda essa parte de estrutura, que é os tópicos que eu vou entrar agora, por exemplo, como que era a casa. Nós queríamos um lugar que somente a gente ficasse, porque não sei se você sabe, muitas dessas consultorias, elas vão te jogar em casas compartilhadas, às vezes 4 compartilhados. E um outro diferencial foi porque a gente não pagou o acompanhante. Ou seja, óbvio que estava incluso no preço, né? Mas a gente não pagou esse extra, que normalmente eles pedem, às vezes 500 euros, 600 euros, para você conseguir levar uma outra pessoa. Nós ficamos numa casa somente com a gente, nós tivemos toda a estrutura de suporte, de dúvidas, de tudo, quanto ao nosso processo. Pontos importantes na hora de você fechar sua cidadania. Quanto ao pagamento, aí você me corrige, tá? Eu acho que é importante que você vá fazendo esses pagamentos aos poucos, de acordo com que as entregas vão acontecendo. Segundo, faça o pagamento diretamente para a conta da empresa, porque muitas dessas empresas, elas podem ter às vezes intermediários no Brasil que vão fazer suporte de atendimento, mas isso foi algo que ajudou muita gente, porque acontece às vezes imprevistos, problemas. Então faça o pagamento direto, junte todos os recibos e leia bastante o que tem incluso no seu contrato. Tem algo a adicionar quanto a isso? É contrato. Mas tipo, que coisas você acha que são essenciais na hora desse contrato para ida para Itália? É porque no nosso caso a Rosso foi muito bem referenciada por outra pessoa que a gente conhece e confia. Então eu não fiquei preocupado. Mas os intermediários no Brasil eu acho que é uma coisa que eu cortaria completamente. No nosso caso a gente realmente seguiu esse conselho antes. Tudo que estava no contrato a gente cumpriu da nossa parte, tudo bem documentado. Eles também cumpriram muito bem da parte deles, bem documentado. Então não vejo muito mas isso vai pagando aos poucos, assim, de acordo com o que vai acontecendo. Você vai entender que vão ter taxas que não estão previstas, como a marca da bolo, que tipo, às vezes, é um valor pequenininho. Qual foi a outra taxa que a gente viu? Tem que pagar 100 e pouco. Então, é uma coisa que a gente não pensa quando vai, porque qual que é o processo da cidadania? Eles vão te entregar a sua cidadania reconhecida, mas você vai ter que pagar a emissão da identidade, a emissão do passaporte, que é o que você paga no Brasil, por exemplo. E se você não tiver isso na sua conta, são 100 euros, são 70 euros, mas às vezes você está no final do processo e você não tem mais esse dinheiro para pagar facilmente. Então é uma coisa que eu colocaria no lápis antes de fechar tudo. Escolheu a consultoria, você agora vai se organizar quanto à sua documentação ou pedir esse suporte deles. Ajeitou toda a documentação, vão entrar outros 2 processos, que é a tradução desses documentos e o apostilamento desses documentos. Na verdade, apostilamento e depois tradução, né? Isso. Em seguida disso, isso tem outros custos, tá? Então, o valor que você paga para a consultoria é uma coisa, e você ainda tem essas taxas, que eu vou chamar assim de taxas administrativas para fazer tradução, apostilamento, que é um valor que não está incluso no deles. Aí depende. Tem consultoria que vende isso tudo junto. No nosso caso, a gente comprou separado. Então, talvez valha a pena. Se você não quer ter dor de cabeça, fala com a consultoria, faz um pacote e me cobra tudo. Aí resolve. Geralmente sai um pouquinho mais caro.
Se você quer fazer separado por você mesmo, aí você vai ter que correr atrás e você vai destinar um pouquinho mais de tempo. Mas já dá pra economizar alguma coisa. Aí agora aqui eu vou adicionar a minha parte. Se por acaso você está noiva, se por acaso você está num relacionamento, ou você está em união estável com alguém e você também quer sua cidadania, como que funciona esse processo? Primeiro, você precisa ter a certidão de casamento. Eu acho, você pode querer adicionar depois, você pode fazer sua cidadania depois, por exemplo. Porque para considerar cidadania, no Brasil você tem que estar casado há 3 anos, com certidão de casamento mesmo. Ou você precisa, no caso de quem tem filhos, 1 ano e meio. Agora, se você estiver na Itália, 2 anos, tá? E aí vai precisar fazer a prova de italiano, B1, para que depois você consiga pedir a sua cidadania. Mas acho que a primeira orientação já inclua que ele está casado. Então, se você puder já casar no Brasil, já adicionar isso na documentação, a certidão de casamento, para que seu nome já conste lá, já tenha o apostilamento e a tradução, eu acredito que isso facilita muito o processo. Porque o que acontece? No momento que sai a cidadania, caso vocês queiram continuar na Itália, você consegue o permesso de soggiorno, que no caso é como se fosse um documento, a gente fala uma identidade, como é que fala? Um visto. Um visto para que você consiga ficar lá. E esse visto, ele pode variar muito, né? Pode ser liberado de 5 meses, pode ser liberado de 1 ano, vai depender muito. E é com esse visto que você vai conseguir ficar na Itália até que saia a sua cidadania. Casem no Brasil, é mais barato. Casem no Brasil, é verdade, porque tem vários outros critérios lá na Itália de agendamento para que você tenha que fazer. Pagamos a consultoria, já tínhamos todos os documentos, fomos para a Itália. Quando a gente chegou lá, nós já ficamos um períodozinho no Airbnb, porque a gente queria passar o ano novo na Itália. Fomos no inverno, é bastante frio, mas assim, isso não foi um problema pra gente. Acho que se você tem dificuldade às vezes de ficar em casa, você vai ter que ficar um pouquinho lá, porque você fica esperando. Como é o nome do rapaz que vai pra te fazer? O Vigile. Fala um pouquinho agora desse processo. Depois que tá toda correta a documentação, você embarca, via administrativa, você embarca, chega lá, entra no seu apartamento e você tem que aguardar o fiscal da prefeitura, que eles chamam de Vigile. O Vigile é um cara que passa ali o prazo dele é 45 dias. Então, ele pode ou não passar. Pode ser antes, pode ser mais ou menos isso. Ele pode não ir também, acontece. E aí, se ele não for, ele é considerado como se tivesse ido. E qual é o trabalho dele? É garantir que você é quem você falou que é. Ele entra, pega o seu documento, olha pra sua cara, fala: ok, você é você, assina aqui pra mim, por favor. Aí ele te dá um papel dizendo que ele passou. E aí o seu processo fica válido dentro da prefeitura. Conta, tipo, você ficou nervoso? Como que foi esse processo? Você teve que falar italiano? Não, na verdade eu enrolei um pouquinho com ele no italiano. Preciso saber um pouquinho, responder de alguma forma pra ajudar ele. Olha o ambiente que você tá, pra ver se a casa é sua mesmo, se você tem acesso. E aí ele assina e vai embora. No nosso caso foi bem fácil, foi bem tranquilo. Aí depois que ele passa, pronto, a maior parte do processo da cidadania foi feito. É só aguardar o tempo de sair a cidadania, pra ver se não vai ter nenhum problema. E você esperar para fazer o seu passaporte, a sua identidade e para fazer o seu passaporte. Aí esses dois têm outros custos. Mas agora quanto que a gente vai começar a falar, né, de quanto que a gente gastou assim no processo? Antes de você falar sobre isso, eu acho legal a gente deixar claro que existe a chance da sua cidadania depois que o Vigile passa, dela ser negada. Mas isso só acontece se tiver algum erro documental, por exemplo. No nosso caso, foi muito legal contratar uma consultoria, porque a consultoria já sabe quais são os erros documentais. Afinal, são muitos anos fazendo a mesma coisa, eles já viram todos os erros possíveis. E aí, como a gente passou o documento para eles antes, eles avaliaram e falaram: ok, isso aqui geralmente passa. Então a gente tinha 99,9% de certeza que ia passar. A gente não foi tentar. Então, se você opta por ir sozinho, cuidado, porque você pode fazer todo esse processo, vai chegar nessa etapa, o Vigile vai passar, mas aí o Comune vai negar a sua cidadania, porque tem um erro, às vezes, que você não percebeu. Mas, supondo que tudo aconteça como no nosso caso, que deu certo, você vai para próximas etapas, que é o agendamento da sua identidade. E aí isso a consultoria te ajuda muito, que é como que faz esse agendamento, como conseguir uma melhor data, eles ficam olhando lá para você conseguir essa data, né? Então tem esses detalhes que a consultoria ajuda muito, indicação de lugares para comer. Nós ficamos em Ragusa, na Sicília, e eu falo, a gente fez vários passeios, conhecemos o Monte Etna. O que mais que a gente fez de legal assim? Tipo, a gente conheceu tudo que tinha em volta, a gente conheceu Taormina, as cidades mais lindas que a gente já conheceu. A gente conheceu aquelas cidadezinhas da costa.
Edital Ormina E muita explicação da cultura. Eu acho que isso é maravilhoso, porque se você está querendo a sua cidadania, é importante, não sei qual motivo, mas é interessante que você queira conhecer um pouco da cultura italiana. E nós tivemos essa experiência. E agora, quanto aos valores, vou passar aqui um valor que foi realmente da nossa experiência, tipo, o total. Vamos dividir em parte valores, porque no nosso variou muito de outras pessoas. Sim. Então, em documentação, por exemplo, para emitir e apostilar aqui no Brasil, eu não lembro exatamente o valor, mas eu vou chutar uma faixa. Foi próximo dos 3 mil reais. Sim. Aí tivemos a outra, que foi passagens aéreas e seguro. Tivemos mais esse custo. Seguro a gente não pagou. Pagamos seguro, eu paguei. Você pagou? Eu paguei. Foi no nosso cartão. Foi no Black da Mastercard. Tem certeza? Foi. Tá, mas normalmente o seguro você vai sair pra cada um 400, 300 reais. Dependendo do seguro, que eu tinha feito o orçamento. Passagens, nós gastamos uma média de 5, 6 mil pra ir. Agora com a parte da consultoria, a gente ficou um período no Airbnb lá, a gente pagou quanto em Airbnb? 3.600. 3.600. E o valor da consultoria, que foi uns... Quanto que saiu pra ti? A consultoria, 22. 22 mil. Mais os gastos que tivemos lá extras. E aí de passeios, de aluguel de carro. Se a gente fosse falar assim, quanto que precisa para ficar para cada mês? Nós conseguimos ficar pagando mais ou menos uns 2.500, 3.000 com alimentação. Eu vou falar assim de tudo, um pouquinho de passeio ali. Sabe, não fizemos compras. Acho que essa é uma coisa legal assim da gente explicar, que a gente não tinha muito idas ao shopping. Pagamos a academia. A academia lá a gente pagou 90 euros, mais uma taxazinha que era de matrícula. Isso é porque a gente conseguiu um desconto, né? E aí ficou esse valor. Então eu tô passando aqui os custos pra vocês. Mas se fosse colocar realmente ali papel e caneta, de tudo, o Vinícius fala 60 mil. Mas eu acredito que 80 mil você vai pra ficar tranquilo. E isso porque a nossa consultoria foi um valor assim fantástico que a gente encontrou em relação a outros. E porque a gente conseguiu estipular muito bem o que a gente queria e o que a gente não queria, tá? Então hoje, não sei por quanto você fez, mas tô falando sobre o nosso processo. A gente não se arrepende de nada. Foi fantástico, porque a gente não teve dor de cabeça, tá? Então assim, foi um valor que a gente decidiu entre uma festa de casamento e a cidadania. A gente decidiu pela cidadania. E aí agora eu estou na etapa de o quê? De estudar italiano para fazer a prova B1, esperar o período do casamento para eu depois ir lá e reconhecer a minha cidadania. É reconhecer que a gente fala? Acho que não é reconhecer. Solicitar a minha cidadania. E como que funciona isso? Eu vou ter que fazer uma prova aqui no Brasil de B1, que ela custa mais ou menos 100 euros. Se eu passar nessa prova, que é a B1 Cittadinanza, depois que eu passar nessa prova, eu vou levar essa documentação lá para Itália com o Vinícius. Eu faço meu agendamento de solicitação de cidadania, eu sou chamada, eu tenho que apresentar os documentos, fazer um juramento e aí esperar um período. Esse período da prova, a prova ela não tem data de validade, então você pode fazer no momento que quiser. Só que a questão é que o resultado dessa prova ela demora 45 dias e para esse documento dizendo que você passou na prova, tipo assim, ele pode demorar de 3 a 4 meses. Então é por isso que é interessante você fazer bem organizado, né? Assim, pra dar tempo. E aí eu não sei exatamente quanto tempo demora esse documento pra sair lá na Itália, mas eu acredito que deve ser uma média de talvez um mês, né? Eu penso, pode ser um mês, pode ser mais, pode ser menos, porque tem que agendar também. Acho que nada sai em um mês na Itália. Coloca pelo menos 4 aí. Mas eu acho que chegar lá pra fazer o agendamento, acho que você consegue em um mês. Talvez agendamento, mas... Isso, não, o resultado pode demorar mais. E aí depois eu vou ter que passar pelo meu processo de conseguir passaporte. Eu não sei se eu vou ter identidade, se eu fizer na minha cidadania. Acho que identidade... É porque não é cidadania, né? Ela é uma naturalização. Isso. Então eu acho que o passaporte eu vou ter. Mas talvez eu vou ter um outro documento, um tipo de visto. E aí por aí vai. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que a gente conseguiu passar tudo assim, né? Sobre o período, fomos no inverno, não me arrependo, é friozinho, mas ao mesmo tempo a Sicília é linda, tava mais vazia. A Sicília é um lugar maravilhoso se você quiser passar pelo seu processo de cidadania. As pessoas são super simpáticas, então valeu a pena demais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixar o seu like por aqui e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Beijo!